Existe um segredo que a sociedade esconde das mulheres maduras, uma verdade tão poderosa que, se revelada, transformaria completamente a dinâmica entre homens e mulheres depois dos 60. Não estamos falando de beleza física, juventude artificial ou truques de sedução baratos. Estamos falando de algo que Carl Jung chamava de individuação, o processo pelo qual uma mulher se torna plenamente ela mesma, inteira, sem máscaras. E é exatamente esse processo que cria um magnetismo irresistível. Os homens não conseguem nomear o que sentem, mas quando uma mulher aos 60 atravessa esse portal interior, ela emana algo primordial, algo que toca diretamente no inconsciente coletivo masculino. Ela deixa de ser objeto de desejo para se tornar fonte de fascínio psicológico. E isso, minha cara espectadora, não tem idade, não envelhece, não desaparece. Apenas se intensifica, porque o que os homens buscam inconscientemente não é a juventude do corpo, mas a profundidade da alma integrada. E você está prestes a descobrir como acessar esse poder esquecido dentro de você. Mas antes de revelar o segredo, preciso te alertar sobre o perigo silencioso que está sabotando milhões de mulheres neste exato momento. A cultura ocidental construiu uma prisão psicológica invisível. Ela te convenceu de que aos 60 você deveria desaparecer, se tornar invisível, aceitar um papel secundário na narrativa da vida. Essa crença não é apenas falsa, ela é destrutiva. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E ao resistir à sua própria maturidade, ao tentar voltar ao que era aos 30, você abandona o único território onde reside seu verdadeiro poder. Você está lutando contra a natureza arquetípica, da mulher sábia, da anciã, da portadora de mistérios. E enquanto luta, enquanto tenta ser quem não é mais, você perde a única coisa que nenhuma jovem de 20 anos pode ter: a integração total da sua sombra, da sua luz, da sua história vivida. Os homens sentem essa fragmentação. Eles percebem quando você está em guerra consigo mesma, e isso inconscientemente os afasta. Aqui está a primeira chave. O que torna uma mulher irresistível depois dos 60 não é o que ela faz externamente, mas como ela habita seu próprio corpo e mente. Jung chamava isso de estar centrado no self, o arquétipo do centro psíquico, o ponto onde todo o seu ser converge sem conflito. Quando uma mulher aceita completamente sua idade, suas rugas, sua história, seus erros, suas conquistas, quando ela para de se desculpar por existir, algo mágico acontece. Ela se torna presença pura. E presença é a substância mais rara e valiosa em um mundo de pessoas fragmentadas, ansiosas, performáticas. Os homens, especialmente aqueles que também amadureceram psicologicamente, reconhecem essa qualidade de imediato. Eles não conseguem explicar, mas sentem. Essa mulher sabe quem é. Ela não precisa da minha validação. Ela não está tentando me impressionar. Ela simplesmente é. E isso desperta neles um desejo muito mais profundo que atração sexual. Desperta reverência, curiosidade, necessidade de proximidade. Mas atenção, existe uma segunda camada nesse segredo, e é ela que separa as mulheres que envelhecem com poder daquelas que simplesmente envelhecem. Estou prestes a revelar o que Jung descobriu sobre o feminino maduro e que a psicologia moderna prefere ignorar. Porque essa verdade desafia tudo o que te ensinaram sobre envelhecer, sobre ser mulher, sobre relacionar-se. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai fazer você repensar cada crença que carrega sobre si mesma. E quando você compreender essa dinâmica invisível, nunca mais olhará para a sua idade da mesma forma. Você vai perceber que esteve sentada em cima de uma mina de ouro psicológica sem saber. Os próximos minutos podem mudar a forma como você se vê e como os homens te percebem. Porque existe uma diferença brutal entre ser invisível e escolher quando ser vista. E você está prestes a aprender essa distinção. A sociedade te ensinou a ter medo da sua própria maturidade, porque uma mulher integrada, consciente de seu poder interior, é uma ameaça ao sistema que lucra com sua insegurança. Pense bem. Quantos bilhões são gastos em produtos anti-envelhecimento, em promessas de voltar a ser jovem?
A indústria da juventude eterna depende do seu medo de envelhecer. Mas aqui está o segredo que eles não querem que você saiba. Quando você integra sua sombra, todos os aspectos de si mesma que rejeitou, escondeu, negou, você se torna psicologicamente completa. E completude é o maior afrodisíaco psicológico que existe. Jung sabia disso. Ele observou que mulheres que atravessavam o processo de individuação depois dos 50 desenvolviam uma força magnética inexplicável. Não era carisma artificial, era autenticidade radiante. Os homens, especialmente aqueles cansados de mulheres que vivem de máscaras sociais, são fatalmente atraídos por essa autenticidade. Eles podem não entender conscientemente, mas o inconsciente deles reconhece. Essa mulher não está escondendo nada. Ela enfrentou seus demônios e venceu. Ela é real. Agora me responda com honestidade. Você já sentiu que quanto mais envelhecia, mais invisível se tornava? Que os olhares masculinos simplesmente deslizavam por você como se não existisse? Eu sei que dói. Eu sei que essa dor é real. Mas preciso te dizer algo que vai doer ainda mais antes de libertar. Eles não te veem porque você mesma não se vê. A invisibilidade que você sente não vem de fora, vem de dentro. Quando você rejeita sua própria imagem, quando olha no espelho e sente vergonha, desaprovação, tristeza, você emite um campo energético de auto-rejeição. E os outros, especialmente os homens, captam isso inconscientemente. Jung dizia que a reunião de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas são transformadas. Mas se você está em guerra consigo mesma, que tipo de reação você espera criar? Os homens se afastam não da sua idade, mas da sua rejeição interna. Eles sentem a dissonância entre quem você é e quem você acredita que deveria ser. E essa tensão os afasta. Vou te mostrar algo fascinante que Jung descobriu sobre os arquétipos femininos. Na psique coletiva humana, existem 4 arquétipos principais da mulher: a donzela, inocência potencial; a mãe, nutrição, criação; a rainha, poder, maturidade; e a anciã, sabedoria, mistério. A cultura moderna glorifica apenas os 2 primeiros, mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Os arquétipos mais poderosos são a rainha e a anciã. Por quê? Porque eles carregam algo que os outros não têm: experiência transformada em sabedoria, poder integrado com compaixão, sexualidade mesclada com profundidade espiritual. Uma mulher de 60, que aceita seu arquétipo de rainha ou anciã, não compete com mulheres mais jovens. Ela opera em uma dimensão completamente diferente. E os homens que amadureceram psicologicamente, aqueles que superaram a obsessão superficial pela juventude, reconhecem e são irresistivelmente atraídos por essa energia, porque ela oferece algo que nenhuma donzela pode: a integração de eros, amor, desejo com logos, significado, propósito. Mas atenção, existe uma janela de oportunidade psicológica que você não pode perder. Quanto mais você adia a aceitação profunda de quem você é agora, mais cristalizada fica a rejeição interna. E quanto mais cristalizada a rejeição, mais difícil a transformação. Jung alertava que não podemos mudar nada a menos que primeiro o aceitemos. Isso significa que enquanto você continuar lutando contra seu reflexo, contra sua idade, contra sua realidade presente, você permanecerá presa em um ciclo de sofrimento e invisibilidade. Mas aqui está a boa notícia. No momento em que você decide integrar tudo, suas rugas, suas histórias, suas cicatrizes, seus triunfos, algo mágico acontece. Você atravessa um portal psicológico. E do outro lado desse portal está uma versão de você que os homens não conseguem ignorar. Não porque você se tornou mais bonita fisicamente, mas porque você se tornou magnética psicologicamente. Você emana algo que eles buscaram a vida inteira sem saber nomear. Uma mulher inteira, sem fraturas internas, sem necessidade desesperada de aprovação externa. Agora vou revelar o que realmente acontece no inconsciente masculino quando ele encontra uma mulher integrada depois dos 60. Isso é algo que poucos psicólogos falam abertamente, porque desafia narrativas culturais confortáveis. Jung descobriu que no inconsciente do homem
existe um arquétipo chamado ânima, a representação interior do feminino. À medida que o homem envelhece e amadurece, sua ânima também evolui. Ela deixa de ser a princesa idealizada e se torna a mulher sábia, a guia interior. Homens maduros, conscientemente ou não, estão buscando essa energia. Eles estão cansados de dinâmicas superficiais. Eles querem profundidade, autenticidade, uma parceira que possa caminhar com eles pelos territórios sombrios da alma sem medo. Quando uma mulher de 60 se apresenta totalmente integrada, ela ativa esse arquétipo profundo nele. Ele sente como se tivesse encontrado algo sagrado, algo que sua alma estava buscando. E isso cria uma atração que não depende de hormônios ou aparência física. É uma atração arquetípica, espiritual, psicológica. Então, como você faz essa transformação? Como passa de invisível a irresistível? O primeiro passo é brutal em sua simplicidade. Você precisa parar de fugir de si mesma. Jung dizia que aquele que olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Olhar para dentro aos 60 significa fazer as pazes com tudo que você foi, tudo que não foi, tudo que desejou, tudo que perdeu. Significa chorar as mortes necessárias, a morte da juventude, da fertilidade, de certas possibilidades. Mas também significa celebrar os nascimentos, a sabedoria conquistada, a liberdade emocional, a clareza sobre o que realmente importa. Esse processo de luto e celebração é o que Jung chamava de individuação. E quando uma mulher completa esse processo, ela não precisa mais fingir nada. Ela não precisa mais usar máscaras sociais. Ela pode simplesmente ser. E essa simplicidade, essa autenticidade radical é como um farol psicológico que atrai homens maduros como mariposas à luz. Aqui está uma verdade que vai chocar você. A mulher mais desejável não é a mais bonita, a mais jovem ou a mais perfeita. É aquela que está mais presente consigo mesma. Presença é poder. Quando você está presente, totalmente habitando seu corpo, sua idade, sua realidade, você emana uma qualidade hipnótica. Os homens sentem isso visceralmente. Eles podem estar conversando com você, mas o que realmente os prende não são suas palavras. É a ausência de tensão interna. É a sensação de que você não está tentando ser nada além do que é. Jung observou que a maior carga que podemos carregar é o potencial não realizado. Mas aos 60, se você fez o trabalho interno, você já realizou muito de seu potencial. Você já viveu. Você já errou. Você já acertou. E essa completude, essa sensação de já vivi profundamente, libera você de uma ansiedade que aflige mulheres mais jovens. A ansiedade de ainda ter que provar algo. Quando você não precisa mais provar nada, você se torna irresistível. Mas preciso te alertar. Se você não fizer essa transformação agora, existe um risco real de passar o resto da vida como uma sombra de si mesma. Jung via o envelhecimento como uma oportunidade sagrada para a alma completar seu ciclo, mas também observava que muitas pessoas desperdiçam essa oportunidade lutando contra o inevitável. E o preço dessa luta é altíssimo. Você perde a chance de se tornar a versão mais poderosa e magnética de si mesma. Você perde anos preciosos em insegurança, comparação, autorrejeição. E enquanto isso, os homens que poderiam te ver com admiração e fascínio simplesmente passam por você sem notar, porque você mesma se tornou imperceptível ao rejeitar sua própria luz. Essa não é apenas uma perda romântica ou sexual. É uma perda existencial. É desperdiçar o presente que o tempo te deu, a oportunidade de ser profundamente, radicalmente você mesma. Não deixe o medo roubar isso de você. Vamos ser práticas. O que significa concretamente integrar seu poder aos 60? Primeiro, abandone a comparação. Você não está competindo com mulheres de 30. Você está operando em outra liga, outro jogo, outras regras. Segundo, cultive o que Jung chamava de função transcendente. A capacidade de unir opostos dentro de você. Você é jovem e velha. Você é sensual e sábia. Você é vulnerável e forte. Pare de escolher apenas um lado. Terceiro, desenvolva sua ânimos,
o aspecto masculino interior. Aos 60, você não precisa mais de um homem para completá-la. Você já integrou sua própria força interior. E, paradoxalmente, é exatamente essa independência psicológica que os atrai. Quarto, permita-se ser misteriosa. Não conte tudo. Não explique demais. Uma mulher integrada não precisa se justificar. Ela simplesmente existe, e sua existência já é uma declaração poderosa. Quinto, cuide do seu templo, não por vaidade, mas por reverência ao divino que habita em você. Deixa eu te contar o que acontece quando uma mulher de 60 finalmente atravessa esse portal de integração. Ela acorda um dia e percebe que não está mais se esforçando para ser notada. Ela simplesmente caminha por aí sendo ela mesma. E algo extraordinário acontece. Os homens começam a olhar, não com a fome superficial da juventude, mas com curiosidade profunda, com respeito, com fascínio genuíno. Eles se aproximam querendo conversar, querendo entender, querendo estar perto dessa energia que não conseguem nomear. Porque inconscientemente eles reconhecem. Essa mulher encontrou algo que passei a vida inteira buscando: paz interior, autenticidade, integração. E isso os atrai mais poderosamente que qualquer corpo jovem jamais poderia. Porque o que eles realmente querem não é juventude. É conexão real. É profundidade. É alguém que possa caminhar com eles pelos territórios sombrios da alma sem medo. E você, aos 60, integrada, pode oferecer exatamente isso. Então aqui está a verdade final, a revelação que muda tudo. Você nunca foi invisível. Você apenas parou de se ver. E no momento em que você decide se ver completamente, com compaixão, com reverência, com aceitação radical, o mundo inteiro te vê de volta. Os homens te veem, não como objeto, mas como presença. Não como promessa de juventude, mas como realização de sabedoria. Jung dizia que o encontro consigo mesmo é um dos mais desagradáveis, mas também dos mais necessários. Você está sendo convidada agora para esse encontro. Para olhar no espelho e dizer: eu te vejo, eu te aceito, eu te celebro. E quando você fizer isso, quando finalmente se reconciliar com sua própria imagem, sua própria história, sua própria alma, você vai perceber que o poder que buscava sempre esteve dentro de você. Você só precisava parar de fugir dele. Bem-vinda ao seu verdadeiro reino. Bem-vinda à mulher irresistível que você sempre foi, mas estava ocupada demais comparando-se para perceber. O poder de uma mulher não diminui com a idade. Ele apenas deixa de pedir permissão para existir. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também. Algumas verdades não devem permanecer guardadas. Elas precisam circular, curar, libertar.